Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Lá na página 80. Antífona, lembra-te de quão pouca coisa é minha vida. Salmo 88, versículos 48 a 53. Lembra-te de quão pouca coisa é a minha vida, porque é acaso em vão que tu criastes todos os filhos dos homens? Que homem há que possa viver sem ver a morte?
que possa livrar a sua alma do poder do inferno. Onde estão, Senhor, as tuas antigas misericórdias que tu prometeste a Davi com juramento e tendo a tua verdade por testemunha? Lembra-te, Senhor, do opróbrio que os seus servos têm padecido da parte de muitas nações e que eu tenho tido como encerrado no meu seio. Lembra-te do impropério dos teus inimigos, daquele impropério que eles te fizeram, Senhor, dizendo que tu tinhas mudado a respeito do teu Cristo. Bendito seja o Senhor para sempre, assim seja, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembra-te de quão pouca coisa é minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, quem de nós pode escapar da morte? Quem de nós pode mudar o destino seu e dizer, não vou morrer, vou ficar aqui para a semente? Quem de nós pode alongar 1 minuto a mais de vida, vendo os demônios em volta do nosso leito de morte? Quem de nós tem o poder de aumentar mais 1 minuto de vida que seja, para que possamos rezar uma Ave Maria de forma decente? Nós não temos esse poder sobre a nossa vida. Nossa vida nos foi dada por Deus e só Ele deve e pode tirá-la. Aquela pessoa que atenta contra a própria vida está em pecado mortal e vai para o inferno. Então nem pense nisso. Você nem, na pior das suas angústias, você não pode nem pensar nisso, esqueça. Só Deus é que pode tirar a vida, porque foi Deus que deu. Você nasceu por vontade de Deus e você vai morrer na hora que o Senhor te chamar. Pronto, é assim que acontece. Nós também não temos o poder de sozinhos nos livrar do inferno. Nós precisamos de Nossa Senhora, precisamos de Jesus. Nós sozinhos por nós mesmos já estaríamos lá. É uma tragédia. Porém, o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama e aposta em nós e conta conosco. E o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, visto aí por São João Evangelista, que nos narrou isso no livro do Apocalipse. Portanto, ânimo, coragem. Não, o Senhor não abandonou você como às vezes está parecendo. Ou pior, né? O demônio faz parecer, porque o demônio é terrível. Ele faz parecer, bota medo em todo mundo, apavora todo mundo, de forma que a pessoa se esqueça de Deus. E é aquela hora que ela já começou a pecar, porque faltou a confiança no Senhor. Começou a entrar em desespero quando deveria olhar para a sagrada face do Senhor, ver todo o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós e confiar. Por isso que Jesus mandou escrever no quadro da Divina Misericórdia, Jesus, eu confio em vós. Por isso é Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. São devoções de reparação, mas também são devoções de confiança. Sem confiança no Senhor, como é que faz? Como é que esperamos alguma graça se a gente não acredita o suficiente para confiar? Eu tenho fé, Jesus realmente existiu, ele existe. É o Filho de Deus, ressuscitou, morreu por nós, maravilha. Conhece a história de Jesus? Nota 8 para você, mas o resto está faltando, a confiança. Se você acredita em tudo isso, então por que não confia? No nosso Deus, que é todo-poderoso, o Deus do impossível, para Ele nada é impossível. Então vamos confiar no Senhor e não vamos nos esquecer. Não foi o Senhor que rompeu o pacto com Davi, foi Salomão, o filho dele. E o Senhor tinha avisado, se os filhos dele fossem fiéis ao pacto que foi feito com Davi, fossem fiéis a Deus, os filhos dos filhos dos filhos continuariam no poder, continuariam no trono. Mas não adiantou, né? Só o Davi foi fiel, né? Chegou no Salomão já aquela avacalhação. Por causa do quê? Porque arrumou mulher demais, de um monte de religião diferente, um monte de países diferentes. Pronto. Aí é porcaria, né? Depois de velho, deu para ser xarope da cabeça, aquele sábio que tinha lá, um exemplo para nós, que o Senhor chega para ele, pode pedir o que você quiser, ele pede o quê? Sabedoria. Deus fala, então, como você pediu só isso, eu vou te abençoar do mesmo jeito, te dando riquezas, te dando aí um reinado próspero. Que maravilha, que grande exemplo. Aí depois fraqueja, cai na conversa do diabo. Você está entendendo? Então ninguém tá firme em pé, não. São Paulo, por isso São Paulo fala, quem está de pé, tome cuidado para não cair. Porque ninguém está firme, está tranquilão assim, olha, agora eu não preciso fazer mais nada, tudo que eu tinha que fazer para ser salvo eu já fiz, não é? Como disse aquela religiosa lá do convento da Santa Faustina, é até o último minuto da vida a luta. A luta contra o diabo é até o final, ou até a gente ser levado à presença de Jesus. Ele vai voltar e nós sermos levados então justamente para o juízo final. Como é que é o negócio? Abduzido? Eu sempre falo abduzido, não é? Abduzido é arrebatado. Ou até sermos arrebatados e levados à presença de Jesus no juízo final. É até o último segundo mesmo.
Realmente é uma luta, é uma batalha espiritual. A gente fala, a grande tribulação está vindo aí, a grande tribulação já para nós, a grande tribulação já chegou, até a professora Helene estava falando isso hoje, tem razão. A grande tribulação para nós que somos da igreja verdadeira já chegou, basta você ver quanta gente contra você só porque você é católico, filho da igreja católica apostólica romana verdadeira. E a guerra que fazem contra a igreja doméstica, meu Deus do céu, o que é isso? Como podem ser tão incoerentes, se dizem igreja católica e não são, está aí provado, porque a igreja católica começou nas casas, e essa gente naqueles 2 anos de lockdown, incoerentes, hipócritas, nos 2 anos de lockdown, mandou todo mundo ficar em casa, rezar em casa, fazer comunhão espiritual e confissão espiritual em casa. O papa deles lá, o Jorge Mário Bergoglio, falou isso, procura lá no A12 para você ver, aí eles vão tirar, estou falando, eles insistiram, mas eu tenho cópia. Pode tirar que eu tenho cópia. É esse que é o negócio. Então, tá lá no A12, tá lá no site A12, lá a matéria, primeiro falando sobre comunhão espiritual, até com oração que o Papa Francisco escreveu, e outra falando sobre confissão espiritual que ele disse que era para fazer. Porque teve gente que começou a reclamar, como assim, a gente não vai confessar, não vai comungar? Tem até roteirinho de Semana Santa, de Páscoa, celebração nas casas. Agora, de repente, como o dízimo baixou, então a igreja doméstica agora é proscrita? Ah, não pode? Ah, isso daí é invenção do professor Emílio? Aonde? Quem são os incoerentes que falam isso, hipócritas? Estou falando para você, a perseguição à igreja doméstica já começou de velho. A perseguição à igreja doméstica tem quase 4 anos. A paróquia vai fazer 4 anos agora, dia 6 de outubro, a gente comemora 4 anos de paróquia Sagrada Face de Tours. A perseguição é desde o tempo que ela existe, contra a igreja doméstica. Deu um tempinho naquele negócio do lockdown, aí todo mundo boca de siri, padre aí, cantor, mostrando foto da igreja doméstica da tia dele, aí o altar da igreja doméstica da minha tia, depois começaram a descer a lenha de novo, porque viu que o povo não voltou, Viram que o povo não voltou, muita gente não voltou. Teve um bispo lá na Europa, que ele colocou uma cartolina desse tamanho da cartolina, né? Ah, vocês reclamaram que a igreja estava fechada, agora está aberta, cadê vocês? Então, cadê vocês? É assim, fotinho de missa no domingo, na Europa lá é menos da metade do vazio, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, entendam o seguinte, nós já começamos a ser perseguidos. Para nós a grande tribulação já está aí, nós estamos sendo já perseguidos. Claro, você achou que o demônio ia ficar feliz e não estava nem aí, o agente rezando contra ele, isso aqui é guerra. Isso aqui é guerra, o sujeito joga uma bomba, nós jogamos outra de volta lá do lado do demônio, vai o terço, né? E aí você acha que fica por isso mesmo? Eles falam, tudo bem, chega, bandeira branca, não tem bandeira branca com o inferno não, é guerra. É guerra, para eles é vitória ou vitória, eles não aceitam a derrota, vão perder, é claro que vão perder, mas não aceitam. Então vão guerrear conosco até o último segundo, pode ter certeza disso, mas Nossa Senhora vai esmagar a cabeça da serpente, essa é a parte boa. Nós sabemos como é que termina, a verdadeira igreja católica apostólica romana vence, porque vem o Senhor em nosso socorro. A gente vai apanhar muito, vai sofrer bastante, mas nós sabemos que nós ganhamos no final. Você chegou no filme lá para assistir, sabe, o mocinho vence no final, nós somos os mocinhos e vencemos no final, entendeu? Então aí a grande perseguição já começou. Nós continuaremos firmes em oração, a igreja doméstica continuará junto, firme em oração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é que o Senhor abandonou, quebrou o seu pacto, não é isso não. Eles quebraram o pacto com o Senhor, eles traíram o Senhor, igual está acontecendo com esse mundo agora, eles traíram o Senhor, viraram as costas para Deus, para Nossa Senhora. E depois onde estava Deus? No lugar que você colocou, para fora do teu país, lá, entendeu? Lá naquele lugar, longinho lá, você dá para ficar afastado um pouquinho? Obrigado. É isso. Então não reclamem de tudo que está acontecendo e vai ficar pior, não reclamem, porque simplesmente vocês não quiseram o Senhor, vocês quiseram a Mãe Terra, vocês quiseram a Pachamama, vocês quiseram um monte de seita, vocês quiseram até ficar sem religião, porque eu quero fazer tudo errado, e qualquer religião pode dizer que eu estou errado. Tem alguma religião que fala que tudo que eu faço errado está certo? Tem, a bergoliana, vai lá, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é o Senhor, não foi o Senhor. Essa gente é que rompeu o pacto com Deus e agora vão pagar o preço.
Então você se mantém em oração, reze pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, reze em reparação às ofensas contra Jesus, porque se a gente vê, como eu coloquei hoje de manhã para vocês nos grupos, até da Nossa Senhora de Fátima, tem também grupo no Telegram, entra lá, aí eu coloquei para todo mundo ver, estão fazendo tercinho agora, não é mais Nossa Senhora, meus irmãos, é a Pachamama. No lado da medalhinha de Nossa Senhora, Pachamama, escrito Itália embaixo. Italy, em inglês. Certo? Então, trocaram nosso Deus pelo demônio, trocaram Jesus pelo anticristo, trocaram Nossa Senhora pela Pachamama. A seita dessa gente é outra, não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, não tem nada a ver, é escândalo em cima de escândalo, desrespeito em cima de desrespeito, blasfêmia em cima de blasfêmia, e nós precisamos rezar sempre, estar em oração e em reparação a todas essas blasfêmias contra o Senhor, contra Nossa Senhora, contra Deus. Esse monte de gente trabalhando domingo aí, e você ainda vai lá comprar as coisas no domingo, blasfemar contra Deus também? Não compre. Domingo não compre nada, que você não incentiva daí o comércio. Senhor, não vai mudar nada, eles vão continuar abertos. Eu sei, mas você pelo menos não colaborou, é ou não é? Pelo menos você não participou do pecado dos outros. Porque tem gente aí que deveria fazer igual o comerciante. Eu li uma vez uma matéria de um comerciante lá em São Paulo, que ele tem loja naquelas ruas movimentadas que não tem sábado e domingo, não. Todo dia tem movimento. Domingo ele fecha. Eu falei, não, eu sou católico, domingo eu fecho. Eu tomo prejuízo aqui, porque todos os vizinhos aqui abrem, a concorrência abre. Mas eu não vou abrir, não vou obrigar meus funcionários a pecar no domingo, não, porque domingo é dia santo. Vai todo mundo para a missa. Quem quiser, eu não abro. Eu não abro, não. E não me consta que ele foi à falência, não consta que está fazendo falta. Tá certo? É o dia do Senhor. Vamos levar a sério a religião, gente? Vamos levar a sério a religião? Pelo menos nós, pelo menos a verdadeira igreja, pelo menos a paróquia Sagrada Face de Tours. O resto do mundo não interessa. Interessa que a gente honre o nosso compromisso com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai dar para chegar na frente de Deus e falar, ninguém fazia, então eu só fui porque eles foram. Tá? Não vai colar. Eu conheço gente fazendo coisa errada aí que só foi porque eles foram. Eu só fui porque eles foram. Então, pois não reclamo quando a ambulância passar em casa lá e levar o cara para o hospital. Vamos lá. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2. Ora, o Espírito manifestadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito de erro e às doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentira e que terão cauterizada a sua consciência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é São Paulo, né? São Paulo fala mesmo, não manda recado, é uma beleza, né? São Paulo fala na lata, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo revelou que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos ao espírito do erro, doutrina de demônios. Doutrina de demônios, entendeu? Porque a nossa fé nos ensina, as Sagradas Escrituras ensinam que os deuses dos pagãos são demônios. Pronto, acabou. Só isso. E vão falar, com hipocrisia falarão mentira, e terão cauterizado a sua consciência. Já nem tem mais consciência, cauterizou, sabe, cauterização é horrível, né? Então, cauterizou a consciência da pessoa, a pessoa não sente mais nada. Eu conheci um professor, entre aspas, de história, que ensinava cada bobagem contra a igreja para os alunos. Eu vivia combatendo-o. Cada vez que eu entrava na sala e via a besteira que ele escreveu na lousa lá, aí eu ia para cima, eu falava com a diretora, falava com ele, eu defendia a igreja. Aí a frase preferida dele é: minha consciência não me acusa. É porque você não tem mais, né? Sua consciência já era, está no lixão, está no inferno, já apodreceu, você é um podre por dentro, então por isso você não tem consciência. É por isso. Porque o demônio está nem aí, está dizendo para você, vai. O cara era um demônio. Tudo que ele podia fazer para falar contra a igreja, ele falava. Tudo, até o dia que eu descobri que ele era evangélico. Posava de ateu e era evangélico. Pior coisa que tem, né? Ateu fake, né? Pior do que ser ateu, porque é só mentira, só para posar lá de arrojado para os pobres, os alunos do colegial que ficam acreditando nas bobagens, nas mentiras, tá tirando a fé dos outros e depois vai lá beijar o pé do pastor, né? Ele com a mulher dele. Tenha dó, mas tenha dó. Que hipocrisia!
E é assim, eles olham no seu olho e falam mentira. Você não tem ideia de quanta mentira você conhece sobre a igreja, você não tem ideia. Começa a fazer um rescaldo, já falei isso aí hoje. Começa a fazer um rescaldo aí de tudo que você sabe de cruzadas, de tudo que você sabe aí, por exemplo, do Galileu Galilei, tudo que você sabe aí, enfim, né, dos templários, sabe, Código da Vinci, quanta porcaria, Nome da Rosa, quanto lixo nós assistimos, é ou não é? E aí o pior é que a gente ainda achou que era verdade. E o pior que isso ainda, é que ainda hoje, pelo menos quando a gente dava aula, no estado de São Paulo vinham os livros lá, justamente recomendando Nome da Rosa como documento histórico. Que maravilha, né? Que maravilha, né? O Nome da Rosa, eu comprei esse livro, né? Naquela época era meio burro, não sabia o que estava acontecendo, né? Tapado, achando que era cultura. Oh, que legal, falando de igreja. E comprei o livro, né? E nem li, né? Porque você começa a ler o livro, o cara fala assim: eu achei esses manuscritos de um monge do século não sei das quantas, e eu traduzi o livro, os originais não estão mais comigo, porque eu tive uma affair aí com uma moça, e ela levou meus originais embora, e eu não ouso ir lá buscar, por isso que eu não tenho para mostrar, mas a tradução ficou comigo, pode acreditar? Ou a gente acredita, e muito, porque a tal mulher, depois do Nome da Rosa fazer sucesso que fez, a mentira do Nome da Rosa, né? A tal mulher, depois de fazer o sucesso que fez, ela ficaria bilionária se ela vendesse esses originais. Qualquer um daria bilhões para ficar com aquilo lá. Qualquer um que tivesse grana, eles pagam por roupa do Elvis milhões, pagariam pelo original do Nome da Rosa. Que mané original, não tinha original nada, o original é aqui na cabeça dele, invenção. Só invenção, não tinha original coisa nenhuma. E isso é documento histórico agora? Ah, tá, então tá bom, né? Então vai ver Fábulas de Esopo também é documento histórico, vai ver, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, por aí vai, né? Ah, não esquecendo que a fonte histórica é maravilhosa. Olha só, tem alguém melhor para falar da nossa igreja que um escritor ateu? Então, ele é ateu, Humberto Eco, isso? Ateu. Desse jeito, a mídia é desse jeito. Então, vamos questionar tudo que você sabe sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe um monte de coisa errado, um monte de coisa contra a igreja que é mentira. Ó, gente, o que deu errado lá, se teve errado, teve antipapa lá atrás, que tentou tomar o poder, teve padre, teve bispo sem fé, teve, nem se compara. É jardim da infância perto de hoje em dia. Não se compara, o negócio ficou muito assim, mais arrojado, mais especializado, né? Não se compara, mas de qualquer forma que teve, se teve erros, teve, mas não vamos por aí. Não vamos por aí porque nós vamos pelos santos, os grandes mártires que a nossa igreja teve. Esses sim contam. Nós vamos ver só a banda podre da igreja? Não, vamos ver os santos, as santas, os mártires veneráveis e aí os beatos. Aí sim. Os grandes papas que nós tivemos também. Não vamos olhar aí para Jorge Mário Bergoglio? Não, vamos olhar para João Paulo II, vamos olhar para o Papa Bento XVI, vamos olhar para os grandes, para Pio X, São Pio X, aí sim você está olhando na direção certa. Agora, olhar na direção das tentativas de invasão que o demônio fez ao longo de 2000 anos, ele fez mesmo, desde o começo. O Judas não traiu Jesus logo de cara? Então, ter tentativa de invasão e destruição da igreja desde o início, o demônio está aí para isso, ele sabia que ia ser um instrumento de salvação para um monte de gente. Então vamos questionar tudo que você sabe sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, entende? E se por um acaso você quer conhecer melhor a história da Igreja Católica Apostólica Romana, tem uma coleção grande lá do livro do Daniel Rups, que você vai ler, e lá então ele vai falando, são 10 volumes, né? Ele vai falando de toda a história, desde o começo ele é católico, ele vem falando de toda a história, mas assim, detidamente, detalhadamente, pronto, aí você vai em fonte de pelo menos o escritor que é católico, pelo menos isso, e não ficar na conversa mole, conto de carochinha, de mentiroso, hipócrita, que fala mentira e a consciência nem dói, mas no inferno vai doer tudo que não doeu aqui, pode ficar sossegado. O inferno não vai ser a consciência que vai doer, não, vai ser a alma, depois do corpo ressuscitado, vai doer tudo e mais alguma coisa, tá bom? Então, vamos ter cuidado com tudo isso, para que a gente ensine a verdade, não fale o que a gente ouviu falar, as coisas que a gente assistiu em filme católico. Porque se vai escafunchar a vida dos santos, você vê que os caras assim mentem. Eu não vou falar liberdade poética, é mentira demoníaca, é isso que é o negócio. Como mentem, mas como mentem, como inventam história contra os nossos santos, é uma coisa impressionante. O cara quer ganhar dinheiro fazendo filme de santo, mas aproveita para tirar. Ele não só quer tirar o dinheiro do católico, quer tirar a religião, é uma porcaria, é complicado.
Por isso que eu falo, gente, vamos procurar nos livros do santo, pega a Diário de Santo Faustino, vai estudar, Bíblia do século XVIII, vai estudar lá São Tomás de Aquino, tanta coisa, Santo Afonso Maria do Ligório, tanta gente boa para você estudar e você vai atrás dessas tranqueiras, fala sério, né? Vamos começar a purificar mais a nossa biblioteca, a nossa mente, e vamos questionar as coisas que você sabia, que às vezes você fala, eu sou católico, essa igreja perseguiu um monte de gente, as cruzadas, Então assim, parou aí que você não sabe o que você está falando. Se você é professor de história comunista que te falou, né? Então, ele não sabe nada, você também não. Vai estudar a história da igreja, depois você conversa de novo comigo. Porque se você está aqui hoje falando tudo isso, é porque a igreja simplesmente construiu a civilização ocidental. Porque se não tivesse feito isso, você nem direito para falar nada você não tinha. Porque o direito também vem aí, a igreja que coloca, inclusive, o direito de defesa para as pessoas. Na Inquisição, inclusive. A famosa Inquisição. Falam da Inquisição na nossa igreja, mas não falam da Inquisição da igreja, por exemplo, protestante do Lutero. Queimou um monte de gente, mataram, atrocidade, um monte de católico. Essa negócio está ficando teto, eles vão dormir depois. Cabeças penduradas por aí, etc, etc. Tá certo? Sangue, rios e sangue. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém comenta também. A perseguição, por exemplo, da igreja que nós tivemos lá, a igreja anglicana contra os católicos. Nada disso ninguém comenta. O bicho-papão aí é sempre contra a nossa igreja. Você reparou? A perseguição, a calúnia, a mentira é sempre contra a nossa igreja. Então você para e fala assim, por que sempre contra a minha igreja? Resposta, porque a nossa é a única igreja verdadeira criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a nossa igreja é perseguida. O resto o demônio não faz conta. Não está nem aí, não é de Deus. Agora, a que é de Deus é perseguida. Essa é a resposta, tá certo? Então, cuidado com as mentiras e os venenos dos hereges, apóstatas cismáticos que estão excomungados da Santa Igreja. Não ouça essas pessoas. Você vai ouvir essas pessoas? Cuidado, você pode estar comungando da excomunhão deles. Para avisar. Quem avisa diz que amigo é, né? Então, para avisar você, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo.
Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.